Então tem essa discussão que também é complicada. E a terceira vem a ser o controle dos órgãos reguladores de defesa da concorrência. Mais especificamente, hoje o Brasil tem um certo Frankenstein regulatório, porque envolve a Secretaria de Direito Econômico e o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, que é o CAD. Mas quem julga é o CAD. E o CAD tem técnicos que são nomeados de 2 em 2 anos. Então, evidentemente, o CAD ele cuida do direito concorrencial, tal como previsto na legislação brasileira, e ele atende também a uma política concorrencial. E parece que ele não está tendo objeção a essa fusão, né? Ele nem poderia ter se manifestado. Agora está na moda no Brasil o juiz da declaração, né, ministro do Supremo, falar fora do processo e também no CAD, que ele é um julgador também da manifestação fora. Na verdade, o assunto ainda não foi parar no CAD porque sequer poderia parar no CAD. Então, o CAD nem pode se manifestar e nem deveria. O que a gente tem visto conduzindo assuntos no CAD é que, apesar de ele atender a uma determinada política governamental, ele é um órgão sério. As pessoas que são colocadas lá têm experiência, quer dizer, o próprio assunto da fusão ou da compra, e aí se tem uma discussão, mas do Ponto Frio e outros órgãos pelo Pão de Açúcar ainda estão submetidos ao CAD, que acaba sendo, essa é uma crítica que se faz, um pouco lento, porque o telespectador deve lembrar, agora, finalmente, o CAD está se manifestando sobre a fusão da Perdigão e da Sadia 2 anos depois. Na Nestlé, também houve quando a Nestlé comprou a Garoto, o assunto foi parar no CAD, o CAD 2 anos depois mandou desfazer a operação. E aí a Nestlé buscou o Judiciário hoje deu uma liminar para suspender a decisão do CAD, portanto as empresas continuam juntas. O que se diz é o seguinte: é muito difícil você antecipar o que vai acontecer numa fusão. Você acaba tendo que recorrer também a um batalhão de advogados e economistas para darem pareceres, para tentar prever o que vai acontecer. Por exemplo, no caso da Colgate-Palmolive, houve a fusão, o CAD autorizou, mas o CAD exigiu que se vendesse a marca Colinos. A gente deve lembrar que havia propaganda da Colinos, lá pelas tantas virou Sorriso. Aquilo foi uma exigência do CAD. E Colinos não existe mais. Colinos, a empresa ficou obrigada a se abster do uso da marca por 5 anos. E agora só voltou? Agora não vale a pena. Eu acho que depois de 5 anos investir Sorriso... Perfeito. Então, assim, a primeira questão aí do direito antitrust o CAD é obrigado a rejeitar essa fusão? Não. A lei é clara. O CAD pode autorizar uma fusão, desde que tenha aquilo que se chama eficiência econômica. E aí economistas vão ter que, de certa maneira, fazer cálculos que muitos advogados têm uma certa desconfiança, porque são cálculos econométricos, tentando prever o futuro. Muitos economistas têm muitas desconfianças a respeito de tais cálculos. Bom, daqui a pouquinho, então, lhe peço para avançar um pouquinho mais nesse conflito direto aí entre o Abílio Diniz e o grupo francês Casino, né, que é curioso. Os dois são donos do Pão de Açúcar e estão brigando entre eles para fins de uma fusão com o grupo francês Carrefour. Curioso não, né? Para os advogados, o mais comum é acompanhar a disputa de sócios pelo poder, né? O poder societário é um poder que nós vemos, ele é uma manifestação do poder. Então, é muito comum a disputa entre sócios e acionistas. O Antônio Romacho, que é um dos diretores do Grupo Assum, que é um grupo também bem conhecido aqui no Rio Grande do Sul, mas aqui comparece na qualidade de diretor da AGAS, da Associação Gaúcha de Supermercados. Boa noite. Boa noite a todos. Eu faço parte que nem o Feijó, né? O Feijó desde pequeno, a gente trabalhando no supermercado. E a posição da AGAS, no sentido dessa fusão, qual é? Somos contra. A AGAS é contra. Não por causa de uma fusão simples e pura. Já existia antes o Feijó, existia antes aqui os OTES Econômico Nacional do Sul. Todos se fundiram. Hoje só existe uma empresa, né? Que é o Walmart. Então, mas no caso dessa magnitude, do tamanho dessa fusão, nós acreditamos que essa concentração ela vai ficar prejudicial ao mercado. No primeiro momento, talvez até o cliente diga assim, as pessoas, os consumidores digam, bom, se houver a fusão, vão vender mais barato. Não, vão comprar mais. Eu adoro ver isso, né? Comprar mais, vende mais barato. Não, gente, a massa esmaga o fornecedor, né?
destrói o fornecedor e aí compra mais barato. Quando aquele fornecedor terminar de dar o que pode dar, troca de fornecedor. Perfeito. E normalmente é no fornecedor primário. Não é nas grandes multinacionais, sim, Nestlé, Ambev, não, GC, Procter & Gamble, não. Eles vão pegar... os hortigranjeiros. Os hortigranjeiros, então, é um pavor. São massacrados. Exatamente. Esse é um aspecto cruel e que foi bom você ter vindo aqui. Então, quando existe uma fusão, 2 lojas no mesmo bairro, fecha uma, vai haver desemprego, vai haver demissões. Nós temos certeza absoluta que ele ri porque o Fábio ri porque ele diz que não, né? Não, mas eu não tenho certeza. Eu não tenho certeza. Com certeza. 2 lojas no mesmo bairro, uma fecha. Claro. 2 grupos de compradores, um vai ser demitido. Não é? Então, quer dizer, uma fusão dessas é prejudicial ao mercado porque não vai haver concorrência. E eu tenho um alerta para dizer... Eu talvez seja voto vencido em algumas discussões, mas eu acredito que a população muitas vezes tem que ver quem é o muito grande que está chegando perto ao muito pequeno. Devia haver um pouquinho de consideração ou um pouquinho de ética dentro de uma empresa tipo a nossa potência aqui. Quem é a maior empresa hoje no Brasil? Talvez o Walmart. Sim. Ela está criando uma empresa pequena para colocar em pequenos lugares do lado de empresas tradicionais. Não, e uma pergunta que eu estou para lhe fazer. Na medida em que se unem o Carrefour e o Pão de Açúcar, a Walmart, que é uma americana que está aqui já instalada e que comprou um monte, comprou aí o Econômico, comprou todos. Do Sul, comprou... E foi uma das coisas que se lamentou muito na época, nós brasileiros... estarmos vendo a desnacionalização aos poucos das nossas empresas. Exato. Foram lá companhia de energia elétrica, foram companhia telefônica, foram bancos, foram supermercados. Mas a internacionalização de algumas. Ambev, Petrobras, Vale... Pão de Açúcar. Também. Mas as pessoas gostavam muito daquele supermercado que era nosso, que era gaúcho. Claro. Hoje nós temos aí como grande, temos o Zafari. Mas será que não haverá uma pressão da Walmart em cima do Zafari também? Claro. E o Zafari vem resistindo heroicamente, sem se deixar vender. Claro. Né? Todo mundo tem consciência disso. Eles têm muito dinheiro, dinheiro não é o problema deles. E graças a Deus, essas grandes empresas, Walmart, sim. A Abílio, não sei, não tem dinheiro, ele quer dinheiro emprestado, nós estamos aqui por isso. Ele quer dinheiro, que alguém dê dinheiro para ele e ele compra todo mundo, né? Mas certamente o senhor também, sim. Não, eu não, Deus o livre. Bom, claro. Aí é uma outra situação, né? E a Assun estará a perigo também, se a Walmart vir para cima ou não. A Assun pode ser vendida, vai ser um belo negócio. O senhor pode se aposentar? Não quero pode montar um novo negócio. A questão não é essa, a questão é sempre existe cliente para todos. Tu não consegue nunca, mesmo pelo teu tamanho, quanto maior tu sejas, tu não vai conseguir nunca te terminar. Se tu é eficiente, se tu tem produtos bons e preço competitivo, o feijão está aqui do lado. Lazier, não interessa. Até saiu numa revista econômica, o caso de um supermercado espanhol, ele mudou. A estratégia dele é fazer contratos de longo prazo com os fornecedores, de modo que a dar garantia para os fornecedores no longo prazo, e aí você estabelece planejamento. O Mercadona é um dos maiores mercados acho que da Espanha. Quem inova na gestão pode sobreviver a essa concorrência. Exatamente, mas como é que tu vai inovar na questão? É o atendimento personalizado, que eles não têm, quer dizer... Mas nosso projeto você hoje... talvez consiga estabelecer relacionamentos com os fornecedores. Eu vou comprar, quem é que eu vou comprar? Nós estamos aqui discutindo exatamente, que... A Agas não acha ético e acha que a concentração é prejudicial para o cliente, para o fornecedor, o povo brasileiro. Perfeito. E é exatamente o que o nosso programa está querendo buscar. É as consequências para o consumidor brasileiro. Que, em última análise, é o que nos interessa aqui. Exatamente. É o consumidor. O que vai acontecer se der esta mega fusão entre 2 poderosos grupos de supermercados, né? O Carrefour e o Pão de Açúcar.
tem a impressão de que o liberal já está com a sua opinião implicitamente prevista aqui pelos nossos telespectadores. O Fábio Osterman é diretor do Instituto de Estudos Empresariais, o IEE, e é advogado. Boa noite. Boa noite, Lazier. Boa noite, telespectadores em casa por todo o Rio Grande do Sul. É um prazer estar aqui essa noite compartilhando essa mesa com pessoas tão qualificadas e com tanto a dizer a respeito dessa questão, né? O ponto de vista que eu gostaria de trazer aqui é um ponto de vista de um consumidor, não só de diretor do Instituto de Estudos Empresariais. Que empurra o carrinho do supermercado. Exato. Eu sou frequentador do supermercado desde criança também, como o Antônio, como o Paulo Afonso. Né? Desde criança não, desde neném. Eles são donos. Eu sou frequentador, como eu disse, frequentador de supermercados, então eu tenho grande interesse pela diminuição dos preços, pela melhoria dos atendimentos, como todos aqui, e eu acho que tem que ser resguardado o interesse do consumidor sempre. Porém, eu acho que a livre concorrência foi estabelecida no Brasil na Constituição Federal de 88 como um dos princípios da atividade econômica. E para defender essa livre concorrência, já se começou errado, na minha opinião, quando se buscou defender essa livre concorrência através de um órgão estatal e não através do processo de mercado, que seria o modo mais adequado de se proteger a concorrência. Porque o que realmente protege a concorrência é a ausência de barreiras de entrada, é a ausência de atores jogando injustamente, criando regras do jogo ao seu bel prazer, como faz o governo, que atualmente é o maior anunciante de todos, através do BNDES, que tem uma conduta escandalosa na condução de processos de aquisição, fusões e financiamento de empresas. Mas eu queria tocar na questão do CAD. O CAD é baseado numa concepção econômica que visa a atingir equilíbrios econômicos que são, na minha opinião, eles acabam se baseando no que um economista austríaco chamado Friedrich Hayek chamou de pretensão do conhecimento. Eles pretendem saber qual seria o nível adequado de concentração de mercado, qual seria o nível adequado de participação de uma empresa num mercado específico, e a partir desse nível arbitrariamente definido, eles buscam estabelecer, ok, autorizamos isso ou não autorizamos aquilo. Eu acho que, diferente de pessoas que hoje se encontram na condução do BNDES e do CAD, eu acho que o processo de mercado é um processo de descobrimento de melhores alternativas de investimento e não um processo arbitrário que se dá através de investimentos políticos, né? Acho que existem demasiadas variáveis para se levar em consideração para que se tenha tanta certeza sobre teremos o resultado A ou o resultado B. Eu acho que existem mais dúvidas do que certezas. E eu acho que na dúvida a gente deve sempre optar pela liberdade e pela não coerção. Porque a gente sabe os incentivos que se encontram por trás de órgãos políticos, como é o caso do CAD, apesar de contar com um grande grupo técnico, eu conheço pessoalmente algumas pessoas muito qualificadas que se encontram lá, mas a gente tem que atentar sempre para o fato de que existem pessoas, são pessoas submetidas a incentivos, como qualquer ser humano, no mercado ou na política. Então a gente tem que ter um pé atrás em relação a toda e qualquer atuação de um órgão político. Então eu acho que não existe nenhum motivo para que a gente, a priori, seja contrário a qualquer fusão ou aquisição no mercado. Entretanto, eu acho que aqui a gente tem essa questão... Em cima do muro aqui, então. Pois é, infelizmente no Brasil as coisas não são nem pretas nem brancas, né? Então, quando me convidaram para vir aqui defender a fusão, eu falei, olha, eu sou favorável a transações voluntárias no mercado. Enfim, o IEE é uma entidade que se pauta pela defesa da liberdade individual e disso decorre uma defesa irrestrita da liberdade econômica, não só a defesa de uma ou outra entidade empresarial, um ou outro setor. Então, quando me falaram para vir aqui defender a fusão, eu falei, olha, me parece que essa questão tem uma variável que a gente não pode ignorar, que é a presença do BNDES, né? Que hoje é um fator interveniente muito eu acho que tem uma influência muito danosa no mercado brasileiro, e esse caso não é uma exceção.